Capítulo 12. Cosmos. Diante do cosmos, nosso planeta é, de fato, como um grão de areia em uma imensa praia cósmica. Certa vez fui convidado para conhecer a estrutura do ser chamado cosmos. Sim, é isto mesmo. Vivemos dentro de um imenso organismo vivo chamado cosmos. Podemos dizer que, da mesma forma como ele é imensamente grande, também é imensamente humilde e atencioso com as criaturas que vivem em seu interior. Sabemos que já existe muita literatura tratando deste assunto. Madame Helena Petrovna Blavatsky, grande sábia e fundadora da Sociedade Teosófica, em sua magistral obra A Doutrina Secreta, fala com muita propriedade da criação do cosmos. O Sr. Samael Aun Weor, mestre e fundador do conhecimento gnóstico, também trata do assunto de forma magnífica. O objetivo desse capítulo é colocar à disposição do leitor e da leitora nossas observações sobre a formação e a estrutura do cosmos. Fazendo uma pesquisa em livros sobre o tema, encontramos algumas referências que coincidem com o que observamos e, para facilitar o entendimento, emprestamos da literatura acima citada os termos abaixo. Quero que os senhores saibam que existem 7 cosmos, a saber: primeiro, protocosmos; segundo, aiocosmos; terceiro, macrocosmos; quarto, deuterocosmos; quinto, mesocosmos; sexto, microcosmos; sétimo, tritocosmos. Samael Aun Weor. Fonte: livro Sim há Inferno, Sim há Diabo, Sim há Karma, página 14. O protocosmos representa a parte não visível do cosmos. Essa dimensão corresponde à criação. Falando cientificamente, poderíamos associá-la ao Big Bang, a grande explosão que deu origem a tudo. Os cientistas ligados à área da cosmologia têm estudado um tipo de vibração que ficou conhecida como radiação cósmica de fundo, um tipo específico de vibração espalhada por todo o universo que faz referência ao nascimento do cosmos. Os estudos atuais de cosmologia apontam claramente para o início de todo o universo, partindo de um único ponto, tudo mesmo, inclusive o tempo. Utilizando uma linguagem de cunho espiritual ou esotérico, o protocosmo representa o sagrado Sol absoluto, ou seja, a referência espiritual de cada Sol físico criado. Essa dimensão corresponde à fonte, ou origem, de tudo o que foi, que é ou que será criado. E nela reina a lei única. Descrever o protocosmos como a origem de tudo faz supor que estamos falando do passado. Porém, não é bem assim. Essa dimensão totalmente espiritual está muito além de ser apenas um ponto de criação em um passado remoto. Tudo que é, foi ou será, vive dentro do protocosmos, aguardando o momento de se manifestar, ou se preparando para voltar ao seu seio. Aiocosmos corresponde ao universo perceptível, ou seja, tudo aquilo que pode ser visto, ouvido, sentido, percebido, etc. Entendemos que essa dimensão compreende todo o criado, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Para nós, o aiocosmos é o corpo universal manifestado do ser chamado cosmos, onde nós desenvolvemos nosso ser. Vendo-o de fora, ele é semelhante a uma esfera luminosa. É possível ter essa experiência de ver o corpo universal do cosmos atravessando uma das estrelas solares que permite o salto quântico vibracional para fora do grande corpo universal. Essa experiência pode ser realizada concentrando-se na estrela, viajando até ela em corpo astral e projetando-se em seu núcleo com alta velocidade. Sabemos, por experiência própria, que a estrela polar é um portal universal para esse tipo de salto quântico. Aiocosmos é regido por 3 leis: ação, reação e conciliação. Existe no espaço universal uma espécie de tecido
que forma filamentos cósmicos que ligam todos os pontos do corpo universal. Em outras palavras, o espaço, mesmo naqueles pontos não ocupados por partículas ou radiação de nenhuma espécie, existe um tipo de comunicação energético-espiritual formando um organismo vivo e consciente. No capítulo intitulado Ser, o denominamos de espaço quântico. O espaço quântico é similar a um tecido vivo. O espaço quântico é um ser vivo dentro do cosmos. Aí o cosmo representa a dimensão de criação da mais alta hierarquia divina. Sua vibração se relaciona ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo universais. O macrocosmos corresponde às galáxias do universo. No nosso caso específico, a Via Láctea. Nossa galáxia também é um ser vivo, que acolhe em seu interior centenas de bilhões de estrelas. Cada estrela leva consigo planetas, luas, asteroides, cometas e muita poeira. Utilizando a lei hermética da correspondência, podemos traçar um paralelo entre o corpo humano e o corpo cósmico. Nesta visão associativa, as células do corpo humano representariam as galáxias do corpo cósmico. Nossas observações nos mostram que a nossa galáxia é gerenciada por 12 conselheiros anciões e por um ser chamado pelo título de Cristo Galáctico. É interessante observar a correspondência numérica apresentada nos textos sagrados, com o que presenciamos na sede espiritual da galáxia. Segundo a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, a mesma estrutura hierárquica que observamos no Conselho Galáctico. Ao que tudo indica, esta relação de 1 mais 12 é uma constante universal dentro da criação do ser. Por essa perspectiva, vemos novamente a lei hermética da correspondência e ação. O drama histórico apresentado pelo Senhor Jesus Cristo no planeta Terra, pelo que podemos entender, é uma reprodução cósmica da estrutura de organização do ser que é. Nossa observação até agora conduz à compreensão de que todos nós, que almejamos o desenvolvimento espiritual, em algum momento da nossa experiência terrestre, encontraremos nossas 12 partes, nossos 12 representantes humanos que nos auxiliam a encontrar e desenvolver o Cristo íntimo dentro de nós mesmos. Por outro lado, mantendo-se em mente a lei da correspondência, podemos compreender, de forma equivalente, que esses 12 representantes da organização do nosso ser também estão dentro de nós mesmos, aqui e agora, como partes do nosso próprio corpo. Por 2 vezes fomos recebidos no grande salão, onde os membros do Conselho Galáctico se reúnem. Eles são enormes. Em uma estimativa pouco precisa, calculo que tenham uns 30 metros de altura. Todos eles se apresentam como anciões, com uma espécie de cajado na mão, e vestindo trajes muito bonitos. Fazendo uma associação com a física, ciência que estuda a natureza e suas propriedades, o macrocosmos está vibracionalmente ligado ao mundo das partículas subatômicas, ou seja, as partículas e antipartículas que formam a matéria. O cosmos se densifica vibracionalmente para dar vazão à criação. Para cada grande faixa vibracional cósmica, que compreendemos como dimensão, surgem novas regras, novas leis, para organizar as estruturas criadas. Isto faz parte da mecanicidade do cosmos. Portanto, quanto mais densa, vibracionalmente falando, for a dimensão, mais leis ou regras surgem para organizá-la. Mais mecanicidade pode ser observada nas estruturas criadas. Segundo nossas pesquisas, o macrocosmo é regido por 6 leis. O deuterocosmos corresponde ao sistema solar. O Sol, os planetas, as luas, asteroides, cometas e até a poeira fazem parte de um outro ser vivo chamado Sistema Solar. Para nós, o Sol se apresenta com o nome de Miguel ou Micael. Foi-nos dito que Miguel é o Cristo solar, ou seja, a fonte da vida para todo o sistema no qual vivemos. Pelo que podemos observar e estudar, nosso Sol é o coração do sistema solar. Na dimensão em que vivemos, o Sol é um grande transformador de energia,
convertendo a cada segundo toneladas e toneladas de átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Tal transformação de energia, chamada pelos físicos de fusão nuclear, é a maior e mais poderosa fonte de energia conhecida. Uma ínfima parcela da energia produzida pelo Sol a cada segundo, se fosse possível converter totalmente em energia utilizável, seria suficiente para a humanidade viver com total autonomia energética. Na dimensão física, ou terceira dimensão, nosso Sol, a estrela mais próxima da Terra, é uma grande fornalha nuclear. No entanto, na quarta dimensão ou dimensão astral, suas características são totalmente diferentes. Tivemos a honra de conhecer um pouco do ambiente solar após uma intensa conexão estabelecida há mais de 10 anos, por conta do exercício chamado Olhando o Sol, ensinado pelo Sr. Hira Ratan Manek. Esse exercício é altamente recomendável para todos os que buscam se desenvolver espiritualmente, já que vai direto à fonte, o Sol. O nosso Sol na quarta dimensão é um local belíssimo, com continentes, florestas e oceanos imensos. Seus habitantes são magros e altos. Os braços, pernas e dedos das mãos são um pouco mais compridos que os nossos. Eles têm todo o corpo luminoso. Não consegui perceber suas roupas. Se existem, parecem bem finas e grudadas à pele. O rosto é semelhante ao nosso, com 2 olhos, nariz pequeno, boca. Não vi orelhas, nem cabelo. Pode ser por conta de uma espécie de proteção muito fina na cabeça, deixando só o rosto à mostra. Moram em áreas rurais com um número reduzido de habitantes. Porém, existem centros de alta tecnologia extraordinários, onde eles se reúnem para observar o que está ocorrendo nos outros planetas do Sistema Solar. Em uma de minhas experiências, um ser solar me apresentou uma espécie de telescópio, que fica no alto de um centro de pesquisa deles. Pude utilizá-lo por alguns instantes e, do Sol, vi minha casa aqui na Terra. Pessoas passando pela rua, escutei os sons como se estivesse a alguns metros da cena. Olhei para meu anfitrião e perguntei: como isto é possível? Estou a milhões de quilômetros da Terra. Ele respondeu: tempo e espaço não são o que você pensa. A lente desse instrumento pode penetrar as dimensões. Assim compreendi que os habitantes do Sol estão constantemente nos observando e analisando nosso progresso. Quando querem, podem viajar pelo Sistema Solar livremente, chegando a qualquer planeta muito rapidamente. Suas naves são esféricas e extremamente luminosas. Percebi que os seres que ali vivem, com formas e características muito semelhantes ao nosso corpo, são nossos irmãos espirituais espaciais, considerando a estrutura do ser que somos. Como o ser que é, o Sistema Solar tem regiões que emitem vibrações específicas, que podemos associar com o nosso próprio corpo humano. A sintonia vibracional do Sol, em nós, corresponde ao coração. Ao sintonizar o planeta Mercúrio, percebemos que sua vibração é mental. Assim, considerando o Sistema Solar como se fosse um corpo humano, poderíamos associá-lo com a região da cabeça. Na dimensão física, Mercúrio é um planeta muito quente, pois está extremamente próximo do Sol. No entanto, em outras dimensões, esse calor não é percebido, pois outras leis cósmicas estão em jogo. Na quarta dimensão, o planeta Mercúrio é cheio de vida. Existem lugares lindos, vegetação e água em abundância, templos de cura maravilhosos e clima agradável. Em Mercúrio, qualquer pensamento é percebido pelas outras pessoas. Lá, as mentes das pessoas são serenas. Não existe esse batalhar mental a que estamos acostumados aqui no planeta Terra. As roupas que pude observar são, em sua maioria, trajes longos com cores suaves. O segundo planeta do Sistema Solar, em ordem a partir do Sol, é Vênus. Na dimensão física, é uma imensa estufa com gases venenosos, como já foi confirmado pelas sondas espaciais. Já na quarta dimensão, sua beleza é extraordinária. Existem oceanos maiores que os nossos.
A alimentação dos habitantes de Vênus é baseada nos peixes do mar. Sua representação vibracional no corpo do sistema solar corresponde aos órgãos sexuais. Os romanos associaram ao nome Vênus a deusa do amor. Para os gregos, Vênus era Afrodite, a deusa mais bela do Olimpo. O terceiro planeta do nosso sistema solar é a Terra. Sua representação vibracional no corpo do sistema corresponde aos intestinos. Nosso planeta desenvolveu vida na terceira dimensão, a mais densa da criação, pelo fato de seus habitantes há milhares de anos terem adotado certos procedimentos radicais em relação à energia criadora, como já analisamos em capítulos anteriores, mais especificamente no capítulo Elemento Denso. A vida semelhante à nossa se estabelece por todas as regiões do universo, na quarta dimensão. Podemos dizer que o padrão vibracional da vida humana é a quarta dimensão. No planeta Terra, os humanos aqui viventes, há muitos milhões de anos, começaram a se comportar como animais, em especial na questão sexual, o que conduziu aquela população conhecida como raça adâmica a viver na terceira dimensão. Pelo que podemos observar, a terceira dimensão é a faixa vibracional do cosmos destinada aos animais. Então, hoje, nós que nos consideramos humanos, estamos mais para animais, vibratoriamente falando. Com justa razão, sábios e mestres que se desenvolvem espiritualmente tratam o humano atual como um animal intelectual. Diante dos nossos irmãos espirituais espaciais da quarta dimensão, que residem nas várias esferas do sistema solar e em outras, universo afora, nosso avanço consciencial é mínimo. Um esforço planetário está sendo feito agora para gerar boas sementes da humanidade atual. Tais sementes germinarão na próxima raça raiz, que está sendo chamada por nossos irmãos espirituais espaciais de Coradin. Um processo que, segundo nossas pesquisas, levará aproximadamente 1000 anos para se consolidar. Nosso planeta também mantém habitantes na quarta dimensão, o chamado astral superior. Nessa região vibracional residem os seres mais desenvolvidos, espiritualmente falando, que passaram pela vida humana. Existe também o astral inferior, que é, basicamente, uma cópia do mundo tridimensional humano. Sair em corpo astral corresponde a investigar essas dimensões que citamos. Porém, se faz necessário ter consciência das faixas vibracionais do astral, pois o astral inferior não tem nada de útil para ver. O quarto planeta é Marte, o planeta vermelho. Sua vibração no corpo do sistema solar corresponde à perna direita, braço direito, fígado, joelho direito. A percepção da sua vibração é de força, dinamismo, sustentação. Os habitantes de Marte são evoluídos espiritualmente. Recebi e continuo recebendo grande ajuda em meu desenvolvimento de parte de meu próprio ser que habita o interior do planeta vermelho. Em Marte, o ensinamento cósmico do Cristo vivo, o Senhor da vida, que pulsa em nosso coração, como vimos no capítulo O Poder, foi aceito pela população, e esta passou a viver pelos princípios e valores da consciência. Algo totalmente distinto do que ocorre em nosso planeta, pois aqui, atualmente baseamos nossos valores em nosso próprio ego, ou seja, no elemento denso e suas egrégoras de manifestação. Segundo nossas pesquisas, nem sempre foi assim. No começo, antes da chamada queda adâmica, os planetas tinham um forte intercâmbio cultural e espiritual. Pelo que sabemos, nosso planeta foi o único em que os habitantes desceram para a região vibracional da terceira dimensão, desenvolvendo uma vibração animal e chegando ao nível mais baixo de consciência do ser que somos. Em nosso planeta, os habitantes, ao longo de sua jornada de nascimentos e mortes, existências físicas, como nós acostumamos a falar, podem descer tanto em seu nível vibracional consciencial que, ao atingir um ponto limite, perdem até o direito de nascer na forma humana. A consequência disto é a involução para o padrão vibracional totalmente animal, que significa que o princípio reencarnante não consegue mais entrar em um corpo humano e passa a ocupar corpos animais.
Boa parte dos animais de estimação que vivem conosco estão nessa condição. O quinto planeta foi chamado de Planeta Amarelo. Hoje é um monte de escombros chamados de Cinturão Principal de Asteroides, que ocupa o espaço compreendido entre as órbitas de Marte e Júpiter. A vibração que podemos perceber vinda desta região corresponde à perna esquerda, braço esquerdo, baço, joelho esquerdo. Quando sintonizamos todo o sistema solar em nosso corpo, percebemos uma fraqueza no joelho esquerdo. Em sua caminhada cósmica, fazendo uma associação com o corpo humano, podemos perceber o sistema solar mancar da perna esquerda, compensando a passada com a perna direita, e assim forçando o joelho direito, ou seja, Marte está sobrecarregado no quesito sustentação e estabilidade do corpo cósmico do sistema solar. No planeta amarelo se desenvolveu uma civilização que excedeu na busca de situações extremas. Segundo os registros que observamos, os habitantes do planeta amarelo tinham pele escura. Não tinham cabelo nem pelos pelo corpo. Desenvolveram uma civilização baseada na extrema limpeza e asepsia, chegando ao ponto de inibir o contato físico entre os habitantes. Criaram máquinas que gestavam os fetos em placentas orgânico-mecânicas a partir do terceiro mês de gestação. Com o tempo, seus habitantes chegaram à conclusão de que corpos femininos não eram necessários, e a população começou a se tornar mais masculina. No começo, a proporção foi de 10 para 1, depois, com o tempo, 100 para 1. Quando chegou a 1000 homens para uma mulher, foram orientados por seres supervisores a parar com essa tendência de polarização do masculino, pois já estava começando a interferir na estabilidade planetária. Os planetas precisam dos seus habitantes da mesma forma que os habitantes precisam dos planetas para sobreviver. Como faltava a energia do tipo feminina, o planeta se desestabilizou e explodiu. Sabemos que Júpiter teve uma participação ativa no processo, porém temos pouca informação e ainda estamos estudando esses fatos. Antes da destruição total, alguns habitantes conscientes do processo, já decididos a voltar à estabilidade das polaridades masculina e feminina, se mudaram para a maior lua de Júpiter, chamada Ganimedes, que também é o maior satélite natural do Sistema Solar. O sexto planeta é Júpiter, porém oficialmente pela ciência, o planeta amarelo não conta, pois segundo os estudos astronômicos, ele nem chegou a se formar. Para a astronomia, Júpiter é o quinto planeta. Sua vibração pode ser percebida em todo o tronco e mais especificamente nos pulmões. Seus habitantes se apresentam como seres gasosos, muito diferentes dos que já tinha visto. Na terceira dimensão, Júpiter é um planeta gigante gasoso. Em seu interior, segundo as observações científicas, reinam terríveis furacões e gases mortais. Por outro lado, na quarta dimensão é bem diferente. Sua esfera é luminosa e a superfície bem macia, como um colchão de espuma. Lembra a superfície do Sol, que tem características parecidas. O sétimo planeta é Saturno. Perante a ciência, oficialmente o sexto. O planeta que tem lindos anéis à sua volta. Sua vibração tem a ver com as percepções. Analisando pelo nosso próprio corpo, poderíamos associar sua vibração com a visão, audição, paladar, tato e olfato, e outras, para nós consideradas extrasensoriais. Saturno, na visão tridimensional e pelas observações científicas, também é um planeta gasoso. O oitavo planeta é Urano, sétimo para a ciência. Sua vibração faz referência às coisas duais do corpo humano e fora dele. Por exemplo, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 hemisférios cerebrais e também ao que está fora de nós, masculino e feminino, alto e baixo, certo e errado, grande e pequeno, etc. Para a astronomia, Urano recebe a classificação de planeta gasoso. O nono é Netuno, oitavo para a ciência. Sua vibração pode ser sentida nos líquidos do corpo, assim como pode ser sentida nos líquidos do planeta todo. Talvez seja por isso que Netuno foi considerado pelos romanos como o deus senhor dos mares. Entre os antigos gregos, o deus Netuno foi conhecido como Poseidon. Recebemos a informação que, quando a Atlântida, a antiga ilha que existia próxima às Ilhas Bermudas no Oceano Atlântico, estava para afundar,
seus habitantes se utilizaram de naves espaciais, que também eram capazes de viagens dimensionais, para estabelecer uma base na quarta dimensão do planeta Netuno. Lá, interagiram com os habitantes nativos de Netuno e formaram uma magnífica raça híbrida, extremamente evoluída, espiritual e cientificamente. Na cidade principal de Netuno existe uma estátua ao Senhor Arctúrio, o Cristo Salvador Atlante, que resgatou milhares de habitantes antes do afundamento da ilha principal. A estátua tem entre 4 e 5 metros de altura. Ele veste roupa de guerreiro e segura em sua mão direita um tridente que tem a altura aproximada da sua cabeça. Nossas pesquisas indicam que o Salvador Atlante ficou conhecido em nosso mundo como Noé. As naves espaciais utilizadas por aquele magnífico mestre ficaram registradas na história como a Arca de Noé. Os animais que entraram na Arca de Noé, da história bíblica, representam os habitantes da antiga raça Atlante que ainda não haviam se desenvolvido totalmente. Ainda não tinham eliminado certos elementos densos do seu interior, ou seja, ainda apresentavam algum traço de vibração animal, remanescentes da Lemúria, a raça anterior, conhecida pela drástica mudança vibracional ocorrida na chamada queda adâmica. Com muito empenho, dedicação e amor, esse mestre Atlante resgatou e conduziu esse povo a um novo lar, transformando-os totalmente. Plutão, que vem na sequência, não é mais considerado um planeta. Agora ele recebe a classificação de planeta anão, juntamente com Ceres, que fica no cinturão principal de asteroides, para nós, núcleo do planeta amarelo que explodiu, e Eris, que fica nos confins do sistema solar, bem além de Plutão, em uma região conhecida como disco disperso. Segundo as observações astronômicas, Plutão é um membro do cinturão de Kuiper e é composto basicamente de rocha e gelo. Sua vibração está intimamente ligada aos minerais do nosso corpo. Dentro da versão mitológica, Plutão era considerado pelos romanos como o deus das riquezas do subsolo. Segundo esse mito, ele era soberano do reino inferior, também chamado submundo. Anteriormente à apropriação do culto a esse deus pelos romanos, Plutão era conhecido como Hades entre os gregos. Em nossas pesquisas, ele se apresentou a nós como um gigante lemuriano, de mais de 6 metros de altura, vestido com armadura e empunhando uma espada. Seus olhos eram negros e o capacete cobria quase todo o seu rosto, não nos permitindo ver suas feições. Os elementos densos que carregamos em nosso interior, quando muito densos, atingem essa vibração e passam a sintonizar a vibração de Plutão, mais especificamente da sua lua, Caronte. Plutão nos ensina que tudo que existe em nosso corpo também existe de forma similar no planeta Terra e no Sistema Solar. Cabe aqui destacar a máxima inscrita no Pronaos, ou Pátion, do Templo de Apolo, em Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Na terceira dimensão, o planeta anão Plutão, como já ficou demonstrado em 14 de julho de 2015, pela sonda espacial New Horizons, é formado por rocha e gelo, o que torna a vida como a conhecemos uma impossibilidade. No entanto, na quarta dimensão existe vida nesse planeta. Seus habitantes são especialistas em pesquisa mineral. Com tamanho bem reduzido, lembram os anões do nosso mundo. As informações que o povo de Plutão pode nos transmitir são extraordinárias. Eles me mostraram cristais que podem abastecer cidades inteiras com sua energia. Os antigos Atlantes conseguiram obter desses pequenos seres o conhecimento para converter energia por meio de cristais e assim construíram magníficas cidades com paredes translúcidas que se iluminavam à noite. Os pequenos, porém fortes habitantes de Plutão nos explicaram que em nosso corpo existem milhares de microcristais que, quando ativados, proporcionam comunicação com todas as formas de vida da criação. Segundo esses senhores, os que mais se destacam e merecem nossa atenção imediata são os cristais de apatita, presentes na constituição da glândula pineal. Esses cristais podem ser energizados
com procedimentos ligados à respiração e meditação. Eles nos disseram que todo o processo de energização dos cristais em nosso corpo, em especial na glândula pineal, pode ser acelerado milhões de vezes com a prática do ato sexual sem derramamento de energia. O Sol, em conjunto com todos os planetas, luas, cometas, asteroides e poeiras, formam, portanto, o deuterocosmos. Este grande ser vivo, onde moramos e nos manifestamos como ser que somos, é regido por 12 leis universais. Sua vibração pode ser associada a um infinitamente pequeno átomo por meio da lei hermética da correspondência. O mesocosmos corresponde à faixa vibracional dos planetas. Essa dimensão da criação é regida por 24 leis, o que indica uma mecanicidade ainda maior do que a que rege o sistema solar como um todo. Essas regras ou leis são criadas para acomodar a vida planetária em todos os seus níveis. Sua vibração, considerando a lei da correspondência, pode ser associada ao elétron, partícula intraatômica, que orbita o núcleo atômico. Segundo essa lei hermética, o infinitamente grande é semelhante ao infinitamente pequeno. Nesta visão associativa, os planetas orbitam o Sol, de forma semelhante, não idêntica, evidentemente, aos elétrons orbitando o núcleo atômico. O microcosmo corresponde à faixa vibracional humana. Essa dimensão é regida por 48 leis, ou graus de liberdade. Nossas investigações ligam as 48 leis do microcosmo aos 48 cromossomos que constituem o DNA humano. A genética, mesmo que muito avançada, só conseguiu detectar 46 cromossomos, 23 pares, no DNA humano. Acontece que 2 cromossomos especiais têm uma vibração ligeiramente diferente do padrão vibracional da terceira dimensão, e só poderão ser detectados com lentes dimensionais, ainda não desenvolvidas. Quando isso ocorrer, os cientistas serão capazes de mesclar o DNA humano com o DNA animal para gerar híbridos, principalmente para executar o trabalho braçal. Sabemos disso porque esse procedimento já foi utilizado há muitos milhares de anos pelo povo atlante. Inclusive, uma dessas experiências genéticas bem-sucedidas foi um híbrido entre DNA de macaco e DNA de atlante, que depois de milhares de anos, abandonado por seus criadores por conta do afundamento da ilha Atlante, se tornou o Homo sapiens. Foi a partir desse momento que os princípios reencarnantes provenientes do povo Atlante, que permaneceram na Terra após o afundamento da ilha principal, puderam voltar a nascer na forma humana e se desenvolver, ao longo desses milhares de anos, estabelecendo a nossa civilização atual. Considerando os aspectos espirituais, energéticos e as mesclas de DNA entre as raças durante o processo de desenvolvimento planetário, nós, humanos, somos descendentes dos Atlantes, e estes são descendentes dos Lemurianos, a chamada raça adâmica. O tritocosmo corresponde às faixas vibracionais equivalentes ao reino mineral. Submundo para os romanos, Hades para os gregos, reino dos mortos para os egípcios. São 9 faixas vibracionais que compõem o tritocosmos, e, a cada novo nível ou dimensão, a densidade vibracional aumenta significativamente. O primeiro nível do submundo é regido por 96 leis, ou seja, 96 vezes mais denso que o protocosmos, regido pela lei única, a origem de tudo. Com esse nível de limitação, essa faixa vibracional gera uma mecanicidade extrema, opressora e densa. Esse nível do tritocosmo é um lugar deveras desagradável de observar. Lá encontramos, por exemplo, fanáticos religiosos que se autopunem com látigos, torturadores, enfim, vários personagens que viveram como humanos, porém ao longo da sua jornada densificaram radicalmente sua própria energia vibracional a ponto de habitar essas regiões inferiores. O segundo nível do tritocosmos corresponde à dimensão com 192 leis. Nesse ambiente, as formas espectrais daqueles que já foram humanos ainda preservam os traços semelhantes aos nossos. No entanto, o grau de confinamento é tão intenso que eles ficam como se estivessem vestindo uma camisa de força.
No terceiro nível do tritocosmo, as formas espectrais começam a perder a aparência humana. Ficam similares a caveiras vivas. Vemo-los constantemente vomitando. Ali estão, por exemplo, os casos de bulimia, os glutões e muitas outras variedades de situações parecidas. Esse nível é regido por 288 leis. O quarto nível do tritocosmo é muito denso. São 384 leis controlando seus habitantes. Ali encontramos assassinos que utilizam armas cortantes, facas, espadas, etc. O quinto nível é ainda mais denso. São 480 leis mecânicas agindo nessa faixa vibracional. Praticamente é como se seus habitantes ficassem em câmera lenta. Conforme descemos as faixas vibracionais, o tempo se torna mais longo, ou seja, o tempo é proporcional à densidade vibracional da dimensão em questão. 1 minuto na terceira dimensão pode representar dias ou anos nas dimensões inferiores, dependendo do nível do tritocosmo. O processo se inverte nas dimensões suprassensíveis. Nessa região, o tempo fica mais reduzido. Na quinta dimensão superior, também chamada de dimensão mental, o tempo é tão absurdamente diminuto que ela recebeu o título de eternidade. O sexto nível inferior do tritocosmo é um lugar assombroso, muito escuro. São 576 leis em ação nesta faixa vibracional. Os habitantes ali agridem qualquer um que passe por eles com um só fio de luz. Por isso usamos um disfarce para penetrar nessa região. Esse disfarce consiste de uma veste negra que cobre desde a cabeça até os pés e uma máscara de um rosto deformado, para passarmos despercebidos para os habitantes dessa faixa vibracional. Ali encontramos homens que agridem mulheres, místicos que utilizam o poder feminino indevidamente, muita violência contra o sexo oposto. Nosso guia para essas dimensões inferiores é o Sr. Lúcifer. Certamente, sem sua permissão, não poderíamos visualizá-las. Esclarecemos ainda que todo o procedimento é realizado pelo desígnio de Micael, o Cristo Solar. Em nossa perspectiva, a épica batalha entre Micael e Lúcifer nada mais é do que uma referência à aceitação e compreensão do humano em relação à sua própria estrutura multidimensional. Miguel e Lúcifer são como as duas faces de uma mesma moeda. Um ensina as coisas do céu, nossa condição espacial e espiritual, enquanto o outro nos revela coisas da Terra, nosso atual estado de vibração animal. Resumindo, são partes do nosso próprio ser, que atuam dentro e fora de nós. O tritocosmo existe dentro de cada humano, assim como existe dentro do planeta e dentro do sistema solar. O sétimo nível do tritocosmo é ainda mais denso. São 672 leis mecânicas atuando nessa faixa vibracional. Vemos formas parcialmente humanas, literalmente aos pedaços, tentando reagrupar seu corpo, como se isso fosse possível. Essa é a faixa vibracional dos drogados, viciados, etc. Infelizmente, o uso contínuo de drogas de qualquer tipo conduz o corpo astral da pessoa, ainda em vida, para esta região infradimensional. A tortura e pressão imposta pelas 672 leis nessa faixa vibracional são devastadoras. Isso se reflete no quanto é difícil para um drogado abandonar o vício. O oitavo nível do tritocosmo é ainda mais denso, chegando a 768 leis mecânicas. Tamanho é o aprisionamento imposto por essa quantidade de leis que parece que o tempo não passa nessa faixa vibracional. Realmente é difícil aproximar uma proporção de tempo entre nossa realidade e o oitavo nível do submundo. Porém, sinto que 1 minuto para nós levaria anos no oitavo nível do tritocosmos. Ali encontramos as pessoas que levaram o orgulho, a vaidade e a ira ao extremo. Líderes que mataram milhares de pessoas, que conduziram enormes quantidades de pessoas à guerra e à destruição. Nessa faixa vibracional encontramos os autores dos genocídios da história da humanidade. Encontramos fanáticos religiosos que levaram seu povo às guerras santas. O nono nível do tritocosmo é o mais denso de todos.
São 864 leis atuando nessa faixa vibracional. Esse ambiente é terrivelmente denso. Para se chegar a essa dimensão e atuar conscientemente dentro dela, é necessária uma autorização especial do nosso próprio ser. Esta é a nona esfera, a dimensão dos abusos sexuais e toda classe de infortúnio desta ordem. Ali residem os chamados magos negros, figuras tão enigmáticas que é difícil descrever. Dentro dessa esfera vibracional encontramos duas outras, as esferas de Lilith e Nahemá, já descritas em capítulos anteriores. Nossas pesquisas indicam que podemos manter um contato com essa esfera infradimensional, ainda que estejamos vivendo na terceira dimensão, a dimensão física. Nos capítulos anteriores fizemos referência a essas dimensões inferiores. Nesse precioso instante queremos evidenciar que toda a conexão sexual nos conduz a esta esfera vibracional. Por esse motivo, a nona esfera é considerada o próprio sexo. Cabe aqui o discernimento do que fazer no momento em que estamos em contato com essa dimensão. Se jogarmos fora nossa energia quando estamos em contato com essa faixa vibracional, a sexual no caso, parte nossa, essência do nosso próprio ser começa a vibrar nessa faixa e, inevitavelmente, é aprisionada nesse padrão vibracional. Em resumo, cada perda de energia sexual conduz o humano para as dimensões inferiores do tritocosmos, fazendo com que ele se aproxime mais e mais da vibração animal. Por outro lado, cada ato sexual com transmutação das energias sexuais e a condução adequada pelos canais apropriados da vibração e potência sexual conduzem o humano para as dimensões superiores do ser, tornando-o um humano iluminado, com consciência espacial e espiritual, ou seja, um conhecedor de si mesmo. Estrutura do tritocosmos. Primeiro nível. Fator de multiplicação de densidade vibracional. 1 vezes 96. Leis, 96. Segundo nível. 2 vezes 96. Total de leis, 192. Terceiro nível. 3 vezes 96. Total de leis, 288. Quarto nível. 4 vezes 96. 384 leis. Quinto nível. 5 vezes 96, 480 leis. Sexto nível, 6 vezes 96, 576 leis. Sétimo nível, 7 vezes 96, 672 leis. Oitavo nível, 8 vezes 96, 768 leis. Nono nível, 9 vezes 96, 864 leis. Este capítulo trata de um assunto muito vasto e complexo. Seguramente o que aqui escrevemos é só um pequeno esboço da imensa possibilidade de pesquisa proporcionada pelo ser que chamamos cosmos. Para o leitor e para a leitora, deixamos a indicação de que tudo o que aqui está escrito precisa ser verificado dentro do seu interior, em contato íntimo com seu próprio ser. Assim, o conhecimento aqui exposto se torna sabedoria para o ser que você é, despertando sua consciência para o cosmos multidimensional em que vivemos.